Olá, começa agora mais um Fala Vereador. Em respeito às medidas de segurança para enfrentamento da Covid-19, nossa entrevista é remota. Este programa é um espaço para os parlamentares de Itajaí falarem a respeito de suas pautas legislativas e os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje participa conosco o vereador Rubens Angioletti, do Podemos. Olá, vereador, tudo bem? Oi, Maurício, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com toda a equipe da TV Câmara e também com todos os nossos telespectadores. Estamos aqui para servir o cidadão e pergunte tudo que você quiser e eu respondo aqui tudo que eu puder. Bom, vereador, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, queria que o senhor avaliasse esses primeiros meses de trabalho como vice-presidente, o senhor também como um vereador de oposição, mas dentro de um contexto de crise sanitária e dentro também de um contexto de muitas outras pautas e situações que o município de Itajaí, o estado de Santa Catarina, o país e o mundo estão passando. O Poder Legislativo Municipal, ele vive um momento ímpar. Nós estamos em uma das poucas das vezes em que o Poder Legislativo Municipal é realmente independente. A eleição da mesa diretora não passou pelo Poder Executivo, foi uma eleição entre os vereadores. E para que as pessoas compreendam, o presidente da Câmara de Vereadores não é o vereador mais votado da história, não é o vereador mais votado de uma eleição. Isso é só no primeiro dia. Depois que os vereadores são empossados, entre eles é que elegem o presidente. E quem tem mais votos consegue fazer a mesa diretora. E quem faz a mesa diretora dita o ritmo da Câmara de Vereadores de Itajaí. Eu estou bastante orgulhoso em ser o vice-presidente, em estar ao lado do vereador Marcelo Werner, que é o nosso presidente, o vereador Otto, que é o segundo secretário, e o vereador Odivan Linhares, que é o segundo secretário. Ontem mesmo, na sessão da última terça-feira, nós tivemos uma grande conquista histórica para o Poder Legislativo, que foi a redução do tempo oficial para a Prefeitura responder os nossos requerimentos. Antes era 60 dias, e agora eles terão que nos responder em 30 dias. Foi uma alteração na lei orgânica do município que dá mais credibilidade, agilidade, eficiência ao poder público. Vereador, qual a importância desse tempo menor para a resposta dos requerimentos? Até porque muitos requerimentos pedem informações que haverá impacto, com certeza, também na rotina de trabalho do Poder Executivo, né? Às vezes alguma coisa que tem que parar para buscar as informações, mas também haverá impacto para o cidadão que terá o vereador, o seu vereador, com as informações em tempo mais rápido e assim podendo tomar medidas e ações. Importância disso, né? Olha, o Poder Executivo não pode reclamar e nem se sentir ofendido em responder questões do Poder Legislativo, porque é para isso que nós somos pagos, é para isso que nós estamos aqui, para fiscalizar o Poder Executivo. Dentro da estrutura deles, eles que se organizem e coloquem pessoas capacitadas para responder os vereadores. A questão da resposta é, a gente está na rua, no dia a dia, e o cidadão nos questiona. Vereador, por que isso? Vereador, por que aquilo? Vereador, por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Qual o meio oficial da gente fiscalizar o Poder Executivo? É através do requerimento. Então, a gente vem para a Câmara, faz um documento, posta. Esse requerimento, depois que você posta, ele leva um tempo até ser votado. Aí já vai algumas semanas. Depois, o Executivo tinha 30 dias para responder, prorrogado por mais 30, ou seja, 60 dias. Aí, nesse meio tempo, você encontra de novo o cidadão na rua e ele pergunta, e aquela resposta lá? Eu não tenho ainda. Aí o cidadão diz para você, olha, tu nem precisa mais pedir, porque esse tempo todo que passou, a pessoa já morreu, a árvore já foi cortada, entendeu? E eu já consegui pela lei de acesso à informação, porque a lei de acesso à informação consegue em 30 dias, em 20, com mais 10, 30 dias. E o nosso era 60, quer dizer, olha, chegava a ser uma aberração isso. E eu tentei muito mudar isso no passado e não consegui. E agora, a mesa diretora, os vereadores aprovaram ontem por unanimidade e a gente conseguiu. Há algum outro desafio institucional da Câmara de Vereadores que o senhor observa que deverá ser tratado nos próximos meses, nos próximos anos? Sim, a Câmara de Vereadores, ela é o poder legislativo municipal. Nós precisamos ainda ajudar a politizar as pessoas. As pessoas precisam entender
qual é a função de um vereador, qual é a função de um secretário municipal, qual é a função de um prefeito. As pessoas às vezes falam comigo na rua, dizendo, por que vocês estão fazendo isso lá na prefeitura? Eles acham que o vereador ainda é da prefeitura, entendeu? E o vereador não é da prefeitura, o vereador não é funcionário do prefeito, não deve ser. Eu não recebo ordens do prefeito municipal. A minha função como legislador, fiscalizador, é fiscalizar o prefeito municipal como ele usa o dinheiro público e propor as melhorias que a cidade precisa e que o cidadão nos pede. Então, eu sou funcionário do povo de Itajaí e não do prefeito, e as pessoas ainda não sabem disso. Eu penso que, sim, o Poder Legislativo tem uma grande missão pela frente, que é se aproximar mais da população, trazer a população para o processo, estimular o cidadão de bem a participar da política da sua cidade, porque é aqui, na política, que está o poder de decisão e o dinheiro para execução. E eleição teve e vai continuar a ocupar o espaço fica aberto para quem quiser e muitas vezes para oportunistas. Por isso que o lugar do cidadão de bem é na política também. Vereador, e o senhor considera o cidadão itajaiense participativo nas ações públicas? Há espaço ainda aqui no município para ampliar o exercício da cidadania nesse sentido? 4.000, eu estou olhando aqui, 4.287 votos nulos, 4.586 votos brancos. Aqui já deu 7.000, quase 7.800 votos. Pessoas ativas que foram na urna, né, ou votaram branco ou anularam o voto. Então, assim, a gente tem muito que avançar ainda, não tenhas dúvida disso. Isso é preocupante, Maurício, porque se você parar para analisar, as pessoas falam muito em atentado à democracia, né, em risco para a democracia. Eu vejo um risco para a democracia nisso. Porque quanto mais, todos os anos, toda eleição, a gente está vendo mais pessoas se ausentarem do processo eleitoral quando deveria ser o sentido inverso, participar. E isso não só no Brasil, até mesmo em países desenvolvidos como nos Estados Unidos. Eu tenho observado, se você olhar o número das eleições, você vai ver que os votos brancos e nulos eles têm subido muito. E tem que ser uma corrente inversa, eles têm que diminuir, porque para ter democracia, você tem que ter eleição. Para ter eleição, você tem que ter o candidato, você tem que ter o eleitor e o voto. Então, as pessoas participarem do voto é participar de um processo democrático. Então, a gente tem muito que avançar nisso, sim. E como e quais ações poderiam ser feitas aqui em Itajaí, não precisamos falar de outros locais, para incentivar mais o cidadão a estar presente nas decisões, participar das sessões plenárias, agora online, mas Sim. quando não tem pandemia, vir aqui à Câmara de Vereadores, buscar o Poder Executivo, buscar o Poder Judiciário, exercer mesmo. O que dá para ser feito? Primeiro, o político não mentir para o povo. Primeiro é isso. Segundo, o político se colocar no lugar dele. Eu não vou lá para o cidadão dizer para o cidadão que eu vou asfaltar a rua dele. Sabe por quê? Porque eu não posso fazer isso. Porque eu não tenho máquina, eu não tenho equipamento, eu não tenho funcionário, e porque isso é uma função do executivo. Então eu vou lá e digo para o cidadão, olha, eu vou pedir ao prefeito, através de uma indicação, para pavimentar. Se vai pavimentar, é mérito dele. Se não vai pavimentar, a gente cobra dele. Porque isso é o correto. Agora, eu não vou lá trocar voto. Eu não vou lá dizer, vocês votem em mim, que eu vou pavimentar a rua de vocês, e depois eu troco o meu voto na Câmara em troca do prefeito atender essa solicitação da comunidade. Isso que foi feito muito é o que tem prejudicado a política. Isso é o que tem que mudar. Começa por aí, então. Cada um falar o que é realmente a sua função e não mentir para o povo. Porque o político, quando tem um discurso e a ação é outra, esse vazio é preenchido pela descredibilidade. E a gente mostrou que nós, graças a Deus, fomos o mais votado da história da cidade de Itajaí. Nós nos destacamos extraordinariamente na eleição, foi uma coisa extraordinária, mas isso não é porque o Rubens é um superdotado, é um cara intelectual. Não, é porque o Rubens respeitou a cidadão e mostrando que tem espaço para quem mais quiser fazer isso. Então é isso que tem que acontecer. O senhor ficou surpreso com os votos? Sem dúvida nenhuma, né? Porque assim, quando você tem uma votação de 4.186 votos, e quando você olha, por exemplo, o segundo mais votado, e você vê 2.500 votos, você vê, foi uma diferença muito grande, descolou muito. E isso não é normal, né?
Se você tivesse, caminhando, fomos todos bem votados, mas a diferença ficou ali, 500 votos, 300 votos, é natural. Agora, quando você descola dessa forma, é um resultado, é um sinal que a população está dando de que é isso que ela quer do político, e não só do Rubens. Todos têm espaço para todos fazerem isso. E o que eu quero mesmo é isso, é ver todos os políticos atendendo o povo, respeitando o cidadão, respeitando o dinheiro público e sendo muito bem votado por isso. Eu quero que todos sejam bem votados, mas principalmente que façam suas funções como ela tem que ser, na cartilha. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do Podemos, Rubens Angioletti. Bom, vereador, brevemente quero tocar no assunto pandemia com o senhor. Como que o senhor avalia a gestão da crise aqui no município de Itajaí e também a gestão do processo de vacinação, embora ainda não tenhamos doses suficientes? Olha, é uma pergunta complexa que você me faz, né? E eu não sou especialista na área, mas o que a gente viu e agora o que foi comprovado com os acontecimentos, eu posso lhe dizer. Quando começou a pandemia, todo mundo estava perdido, ninguém sabia o que fazer, porque ninguém nunca tinha passado por uma pandemia. Inclusive, se dissesse para você que se você tomasse qualquer coisa te curava ou te protegia, todo mundo ia tomar, porque a gente não tinha o que fazer, né? Mas nesse meio tempo, a ciência foi estudando os medicamentos, foi estudando e foi descartando uns e estudando outros. E nesse meio tempo, a ciência foi divulgando: olha, isso funciona, isso não funciona, isso vai, isso não vai. Então, eu acho que houve insistiram demais em coisas que não trazem resultado comprovadamente pela ciência, e aí se perdeu um pouco de tempo, e aí se perdeu também muitos recursos públicos. Então, isso seria aceitável do comecinho. Depois que foram feitos testes científicos e que foram mostrando que medicamentos não funcionavam contra a pandemia, não era mais de ficar se incentivando as pessoas a utilizar determinado medicamento. O que deveria ter sido feito foi o que a ciência disse desde o começo. Olha, vamos trabalhar, vamos seguir nossa vida, mas vamos evitar aglomero, vamos utilizar a máscara. Os asiáticos já utilizam máscaras há décadas, muito antes disso. Desde as gripes suína, aviária, você já via nas reportagens os asiáticos de máscara. A gente achava até engraçado. Então, por que eles usavam? Porque funciona. Por que os médicos utilizam máscara nas cirurgias? Porque funciona. Então, é isso que a gente tem que fazer. E ainda nos dias de hoje, muitas pessoas insistem em descumprir isso. É óbvio que se eu estou sozinho, como eu estou agora aqui no meu ambiente sozinho, você está aí no seu ambiente sozinho, para que eu vou estar com uma máscara respirando também um pouco de gás carbônico? Não há necessidade. Se eu estou praticando uma atividade física, estou sozinho, também não vou usar, porque senão vai me faltar oxigênio, né? Mas quando a gente está diante de outras pessoas, a gente precisa se proteger e usar. E isso é o que tem que ser feito. Eu, como vereador, pedi ao prefeito, porque isso parte só dele, se ele quiser. Se você entrar nos banheiros públicos, nas unidades de saúde, na Câmara, você vai ver preservativo na parede. Ora, era para ter ali máscaras também. Nós estamos numa pandemia, né? Os preservativos vieram depois da pandemia de AIDS, que também é uma pandemia que está silenciosa, mas é uma pandemia porque não tem cura, né? E agora a gente está diante disso, também tem que ter disponibilizado esses equipamentos de proteção para a nossa população. Vereador, eu quero falar um pouco agora a respeito do Fomplata com o senhor. Esse Sim. tema ele tem sido frequentemente discutido pelo senhor, trazido para a Câmara de Vereadores, e no último mês o município de Itajaí trouxe a equipe de gestão, alguns secretários e coordenadores, e apresentaram o planejamento estratégico do município de Itajaí para as próximas décadas. São diversas obras que revolucionam a infraestrutura da cidade, né? Melhoram, trazem algumas melhorias. Porém, muitas delas estão vinculadas ao Fomplata, que é esse financiamento internacional com juros e saldo vinculado ao dólar. O senhor fez questionamentos, o município
deu alguns esclarecimentos, mas não houve ali um entendimento entre as partes. Qual que é a sua posição, vereadora? A minha posição é fazer o bem para a cidade de Itajaí. A minha posição é não comprometer as futuras administrações da cidade de Itajaí. Veja bem, em 2018 foi pedida autorização para a Câmara, para o prefeito fazer um empréstimo, endividar a cidade em dólar por 15 anos. 20 anos, porque tem os 4 de carência, né? E aí eu pedi na época uma audiência pública. Eu disse, vamos fazer uma audiência pública, colocar aqui especialistas, economistas, quem entende de dólar, quem entende de financiamento internacional, vamos debater e vamos ver se é bom ou não para a cidade, porque isso é a longo prazo. Foi rejeitado. Pedi também que fosse criada uma comissão para acompanhar desde a liberação do dinheiro até a execução da obra. Essa comissão seria OAB, Observatório Social, CDL, as entidades do município. Também foi rejeitado e foi aprovado pela maioria e o prefeito fez esse empréstimo. Nós não tínhamos nem contrato em mãos para estudar, e todo mundo sabe desde criancinha que você não assina algo sem ler, né? Eu fui atrás do contrato depois, porque tramitou no Senado, e consegui o contrato e eu tenho ele em mãos. Então é isso que eu questiono. Quando você se depara com o contrato, você se assusta, porque você vê que a cidade está endividada em dólar até 2033, no preço livre do dólar. E é aí que aí que eu fico indignado. Você está usando o dólar, não vai pagar já, vai começar a pagar em 2023. Por enquanto, até 2023 você só está pegando, beleza pura, fazendo a festa com o dinheiro, está pegando. 2023 a 2033 você só vai pagar. Você não vai pegar mais nada. E vai pagar no preço que o dólar tiver semestralmente. Março e setembro de cada ano. E é aí que me assusta, porque quando foi pedido isso em 2018, o dólar estava 3,15. Eu nem vi quanto está hoje, mas está acima de 5. Quanto o dólar estará em 2028, 2029, 2033? Porque nós vamos pagar até lá. Então, é isso que eu questiono. Algumas obras sendo feitas, sim, são importantes, abrindo avenidas. Isso é importante, claro que é importante. Mas a forma que você está pagando, você tem que ver. Porque é importante também você, Maurício, e quem está nos acompanhando, ter uma bela casa, ter o seu sítiozinho para ir fim de semana, ter tudo do bom e do melhor dentro de casa é importante, não é? Não é legal? Mas como que você vai pagar isso? É isso que eu estou questionando. Aí foram vários erros, porque quando a secretaria fez o planejamento financeiro, ela mandou para a Câmara de Vereadores, isso está documentado, ela disse o seguinte, olha, o dólar, uma estimativa de o dólar hoje está 3,15, o dólar em 2033 estará 3,15, para dizer quanto que ia comprometer da receita do município. Olha que absurdo. E outra coisa, quando foi feito isso, foi dada uma porcentagem em cima do orçamento total do município. E você não pode dar em cima do orçamento total do município. É simples, porque tem 15% que você tem que direcionar para a saúde no mínimo e 25% para a educação. E depois você tem mais a folha de pagamento. O que sobra é que você deveria dizer quanto que você pode se endividar. E foi endividado do total que arrecada. Na tua casa, tu não pode fazer uma prestação sem antes tirar quanto tu gasta de despesas inevitáveis, né? Como comida, água, luz, telefone, imposto, etc. Para depois você fazer a prestação com o que sobra. E aqui foi feito diferente. Então, é isso que eu tenho questionado. O risco que a gente está correndo... Opa, bati aqui, desculpa. É isso que eu tenho questionado, o risco que a gente está correndo diante dessa situação. O município ainda não apresentou nenhum tipo de explicação que trouxesse pelo menos alguma justificativa aceitável na sua ótica, vereador? Não, o município insiste que está fazendo um bom negócio. E aí eu questiono o município, o que eles têm na vida privada deles, particular, financiado em dólar livre. É simples assim. Tem carro, apartamento, alguma coisa financiada em dólar livre? Eu duvido que tenha, se pagar do seu próprio bolso. Vereador, a gente acompanha nas suas redes sociais, o senhor é praticante do ciclismo, conhece o interior do município, quase todas as vias urbanas de diversos bairros, e o senhor sempre posta ali alguma mensagem a respeito da estrutura urbana da cidade. Algumas localidades o senhor já identificou estão precisando de mais atenção? Quais os pontos mais críticos na estrutura urbana da cidade?
Olha, hoje nós temos dificuldade na cidade inteira. Se você transitar na cidade de Itajaí, você saindo de algumas preferenciais, você vai ver que as ruas estão todas esburacadas. O que não estava esburacado foi cortado pelo Semasa para colocar a rede coletora de esgoto e foram feitos remendos, remendos que ficaram ou alto demais ou que afundaram demais. A cidade está horrível no que diz respeito à condição das ruas, nós estamos muito mal, muito mal. Então não dá nem para eu te dizer qual está pior, porque em todos os lados que você vai, você não se depara com ruas boas, está bem complicada a situação. Precisa de uma grande operação, tapete preto, uma grande operação de asfalto, para a gente recapear as nossas ruas, para deixar essas ruas boas. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do Podemos, Rubens Angioletti. Bom, vereador, o senhor tem diversos requerimentos, indicações e também projetos de leis tramitando aqui na casa. Chama atenção um requerimento do senhor que pede informações sobre a execução das obras do CI vereador Eloy Camilo da Costa. O senhor quer saber o custo total da obra e também quanto que já foi pago até o momento pela prefeitura. E aí tem uma série de perguntas, questionamentos e possibilidades que o senhor coloca. Como surgiu a demanda por essas informações e o que o senhor fará com elas? Cobrança dos nossos patrões. A população é o meu patrão. E a população me cobra, diz, vereador, vem aqui fiscalizar isso, vereador, fiscaliza aquilo. E eu fui lá. Essa obra começou em 2016, era para estar pronta em 2017, nós estamos em 2021 e a obra está abandonada. Ela não tem mais a placa na frente dela, que é lei, que tem que ter a placa indicando, né, quando começou, quando vai terminar, quem é o engenheiro responsável, o valor e de onde está vindo o dinheiro. E tem uma lei também que diz que tem que ter uma placa quando elas ficam paradas por mais de 10 dias, explicando o motivo para a população. E também não tem. E é uma pena, porque foi mais de 1.300.000 investido ali até agora. É uma creche enorme, um centro de educação infantil grande, muito bonito, que fica no Nilo Bittencourt, e está abandonado. E a própria comunidade, é que com martelo e prego, foi lá pregar madeira para fechar as portas para os vândalos não entrarem, porque estavam quebrando tudo lá dentro, já arrebentaram fogo, fiação elétrica, e fizeram necessidades lá dentro. Tá? É uma tristeza ver o dinheiro público sendo tratado dessa forma. Nenhum vigia tem lá. O que o senhor vai fazer com as informações? Vai pedir providências, vai se mobilizar para fazer com que o município até possa acelerar a retomada das obras, a busca por uma empresa? Eu entendo que muita coisa que acontece na cidade, o prefeito não tem conhecimento. Eu entendo isso. Muita coisa que acontece, porque ele não tem como saber, que lá na ponte da Murta, a ponte trabalha e tem uma fenda no meio que cabe a roda de uma moto. O prefeito ele não tem nem que saber disso, né? Alguém tem que ver, ele tem secretários, tem funcionários que tem que ver e avisá-lo, ou já mandar arrumar, né? Então, assim, o que acontece é isso. Eu estou acionando oficialmente a prefeitura através de um requerimento, e com este requerimento, eles vão ter que responder. E a hora que eles responderem, eles vão ter conhecimento disso daí oficialmente. E aí tem que executar e fazer. Porque se não tomarem nenhuma medida, aí eu, como fiscalizador, vou exceder, vou passar a função ao Ministério Público, porque daí passa a ser uma ação do Poder Judiciário e não mais do Poder Legislativo, né? Eu estou fiscalizando o dinheiro público. Investigar, aí é com o Poder Judiciário, para saber o que aconteceu, o porquê motivo, se pagaram, se foi embora, se não foi. Vamos ver, tudo vai depender das respostas que eu receber. Porque eles podem me responder e também já ir resolver o problema, né? Que é o que eu espero que aconteça. O requerimento número 80 de 2021 foi aprovado já aqui na Câmara. Ele traz ao debate um assunto que já vem sendo discutido em todos os dois municípios, Itajaí e Navegantes, que é a travessia.
com relação à travessia. O senhor faz vários questionamentos até sobre se o município está ciente de algumas questões do edital lá do ano de 2002 e também outras perguntas, são diversas, inclusive também possíveis alternativas para essa travessia. Existe a possibilidade de uma mobilização, e isso daí precisa também da intervenção do governo do estado, para que essa travessia saia nos próximos 10 anos, vereador? A travessia de Itajaí Navegantes, ela é viável, ela é possível. Tem um túnel, o Sebastião Camargo, em São Paulo, que passa por baixo do Rio Pinheiros, tem 1.000 e poucos metros. O nosso aqui teria 600. Né? Tem um túnel na província de Santa Fé, na Argentina, que passa por baixo do Rio Paraná, feito em 1969, que tem 2,4 quilômetros, feito exatamente nos moldes que dava para fazer o de Itajaí. Em 2002, a prefeitura contratou uma empresa com dinheiro público. Foi feita toda a análise técnica. Foi pego o auxílio de uma empresa dinamarquesa, especialista na área. Eles tiveram aí, viram a possibilidade de túnel, ponte fixa e ponte móvel. Na antiga Quaker, ali no Imaruí, na Barra do Rio, na Marejada e na Baía Afonso Vívio, que é o Saco da Fazenda. Então, eles viram 3 possibilidades em 3 lugares. E eles foram descartando. Por que não a ponte móvel aqui? Por que não a ponte fixa? Dos 3 lugares. E sobrou como melhor opção, a mais viável, um túnel submerso ali pela Marejada, ligando Itajaí à cidade de Navegantes. Na época, e no projeto, tem até o cronograma de execução da obra que levaria 2 anos. O túnel, na época, custaria cerca de 60 milhões de reais. O prefeito da época pegou este projeto e levou ao governador da época. E o governador disse que sim, abriria mão dos impostos de uma empresa que veio para Itajaí do Paraná e que não estava prevista no orçamento do Estado. Ela veio e o governo disse, não, eu abro mão disso. O imposto daquela empresa pagaria o túnel, eu só não lembro se é em 2 ou em 4 anos, mas o imposto daquela empresa pagaria o túnel. Então, assim, é viável, tem como fazer. Aí, depois disso, já veio diversas outras ideias de ponte, disso, mas os especialistas lá já tinham feito isso, já tinham eliminado a ideia de ponte, porque se você faz uma ponte, você precisa fazer a conexão com a ponte. Olha o que você vai ter que desapropriar, a ponte vai passar na frente de janela de prédios, e não tem condições de fazer isso, entendeu? E o túnel era viável, não mexeria em nada, inclusive na arquitetura ali do canal, não atrapalharia a passagem dos navios, enfim. É viável, já tem, dá para fazer, tinha como fazer. E eu estou questionando o Poder Executivo. Se foi feito um estudo público, se foi pago com dinheiro público, por que parou? Onde parou? O que faltou? O que faltou? Qual é o problema disso aí? Por que isso aí não foi para frente? A gente tem que saber essas informações, né? E aí você fiscalizar. Vereador, entre os projetos de sua autoria que tramitam na casa, tem um que modifica o caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Ele trata, na verdade, o artigo 23 é que a Câmara deverá se reunir ordinariamente em sessão legislativa anual, de 1º de fevereiro a 20 de dezembro. Né? Por que o senhor está propondo essa fixação nas datas que pode implicar, de repente, em feriados, em algumas outras circunstâncias? Na verdade, a nossa ideia é que o Poder Legislativo Municipal de Itajaí não faça mais o recesso de meio de ano. Porque o recesso de meio de ano, na verdade, nós continuamos trabalhando, a Câmara continua em atividade, no entanto, a gente deixa de ter a sessão, o que é uma bobagem. Para que eu vou deixar de ter 2, 3, 4 sessões, né, no meio do ano, como se fosse uma fériasinha escolar, que não é, porque nós estamos trabalhando, nós estamos na cidade, estamos em atividade. Então, o meu objetivo é esse, é que não haja essa interrupção das sessões, que elas continuem acontecendo. Óbvio que respeitando os feriados, o feriado municipal de 15 de junho, aniversário do município, os feriados nacionais, isso daí eu não tenho nem poder de interferir, sabe? Mas o que a gente está pedindo é uma alteração na lei orgânica e no regimento interno para que não haja esse recesso de meio de ano. Vereador, tem a sua participação, além algumas alterações na Câmara de Vereadores, proporcionaram que o senhor, além de ser vice-presidente da Câmara,
possa participar das comissões técnicas, né? Claro que é um outro contexto, a gente passou de 21 para 17 cadeiras, e isso daí facilitou um pouco essa mudança. O senhor é relator na Comissão de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. O senhor também é vice-presidente na Comissão de Fiscalização e presidente na Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil. Como estão os trabalhos nas comissões, os desafios que elas terão para o segundo semestre? Estamos também na comissão de ética, né? É importante lembrar, Comissão de Maurício, ética da casa. isso. Ô, Maurício, é importante lembrar que, e até para as pessoas compreenderem o que são essas comissões, né? Essas comissões são órgãos internos da Câmara. Elas fazem parte do trabalho do vereador. O vereador tem o dever de participar de comissões. O que faz a comissão? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, chegou um projeto de lei do vereador. Esse projeto de lei passa pelas comissões e as comissões vão analisar a viabilidade dele, se é um projeto viável, se é um projeto legal, se é um projeto que está dentro das regras constitucionais. E aí, depois, então, é que o projeto vai para frente para ir para a votação. Então, participar da comissão, dar o seu trabalho, a sua hora de trabalho nas comissões da Câmara, faz parte do trabalho do vereador. Muita gente pensa que o vereador vem aqui terça e quinta só para participar da sessão e votar. Não é essa só a função do vereador. A gente participa das comissões, a gente tem que ler projetos de lei, a gente tem que estudar os projetos de lei, estudar contratos, atender o povo na rua, fazer as indicações. É muito complexo o trabalho de um vereador quando realmente quer exercê-lo na íntegra. Às vezes até precisa demandar a discussão de temas apenas, mesmo que não haja projeto tramitando na casa ainda sobre o assunto, mas precisa conduzir a discussão com a comunidade, com a entidade da sociedade civil organizada e até mesmo com empresas, às vezes, dependendo da situação. Sim, eu sou jornalista, por formação eu sou jornalista. Eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu não sou médico, eu não sou bioquímico, eu não sou biomédico. E passa de tudo aqui, passa desde o lençol freático até as questões da medicina. Então, como é que eu vou votar algo sem eu ter conhecimento, né? Então, todos esses preparos são feitos já nas comissões e o vereador também vai em busca de informação. Sempre que eu tenho algo importante aqui para votar que eu desconheço, eu consulto especialistas. A gente falou lá no começo do Fomplata. Quando eu tomei essas posições, quando eu disse que isso poderia representar um risco para futuras administrações, não é algo que eu fui dormir um dia à noite e acordei de manhã com vontade de falar isso. Eu consultei mais de 3 economistas para eu poder me posicionar antes. Eu mandei para eles o contrato, o projeto, eu tomei posições antes, né? Vereador, nosso tempo encerrou. Agradeço a sua participação aqui no Fala Vereador. Desejamos um excelente trabalho para o senhor. Eu te agradeço também muito, Maurício, pelo espaço, a toda a equipe aí da TV Câmara. Estamos sempre às ordens, a gente tem buscado fazer o melhor possível, sempre o melhor possível para dar bom exemplo para a nossa população participar da política. Estou às ordens por aqui, Gabinete 301. Obrigado a você também que acompanhou nossa entrevista. Lembrando que este e outros programas são transmitidos no canal 14 da NET e estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima!